Oi, pessoal. Até agora, nós já vimos alguns conceitos que são comuns da área de teste de software, e durante essas primeiras aulas, a gente falou muito da expressão casos de teste. Na aula de hoje, a gente vai conhecer mais detalhes sobre os casos de testes, vai ver exemplo, e vocês vão entender quais são as características, quais são os atributos de um caso de teste, quais são aquelas coisas que não podem faltar em um caso de teste. Primeiro, a gente tem que saber que um caso de teste é o primeiro passo para projetar e implementar os testes de verdade, certo? Os casos de testes, eles nascem a partir dos cenários que são definidos nos casos de uso. Eu não sei se vocês já estudaram o ML, mas nesse tipo de linguagem, o ML é uma linguagem gráfica que define alguns diagramas para como se fosse representando as perspectivas de alguns stakeholders do processo de desenvolvimento de software. O caso de uso é um diagrama que ele é bem mais simples do que diagrama de classe, de componente e assim por diante. E é ele quem define alguns cenários de uso daquele software. Então, é a partir desses casos de uso, com os seus fluxos alternativos e o fluxo básico, que vai permitir que a gente consiga gerar os casos de teste. Aí vocês vão dizer, professor, então quer dizer que para eu fazer um caso de teste, eu preciso também fazer os casos de uso, ou se eu não tiver caso de uso, eu não consigo fazer caso de teste. Na verdade, o que a gente tem que pensar é que a gente, às vezes, não precisa de tanta documentação para chegar a fazer um caso de teste, certo? Por quê? Nem todo teste é complexo o bastante para justificar essa sobrecarga da criação de um artefato que precisa ser revisado e mantido, atualizado o tempo todo. E pior do que isso, é que alguns casos de testes, em algum momento, eles serão abandonados, se houver alguma mudança nos requisitos daquele sistema. Então, é preciso que vocês reconheçam quais são, de fato, aquela funcionalidade que demandaria, que é tão delicada, que demandaria a criação de tanto documentação, tantos artefatos. Aqui eu trouxe um exemplo de uma funcionalidade de algum tipo que diz que o programa deve retornar um valor. Lembra que eu pedi para vocês para fazerem um documento de requisitos? Eu ainda não revisei, não corrigi esses documentos de requisitos. Não sei qual foi o nível de detalhamento que vocês colocaram. Mas aí, às vezes, a gente faz uma descrição bem geral do tipo, o programa deve retornar um valor. Quando os requisitos estão definidos assim, sem riqueza de detalhes, a gente fica com algumas dúvidas. Por exemplo, a gente vai testar se o valor de retorno é do tipo numérico, a gente não sabe pela especificação se esse valor aqui, qual é o tipo de dado dele. Se é um string, se é um valor numérico, se é um float, a gente não sabe qual é o tipo de dado. Então, a gente precisa saber qual é o tipo de valor de retorno. A gente não sabe quais são os limites, quais são as entradas válidas, qual é o valor que é aceitável, qual é o valor que não é aceitável, qual é a saída para um determinado intervalo de valor, qual é a saída, a mensagem de erro que deve ser exibida para outro determinado intervalo. Então, quando a gente usa uma especificação tão vaga assim, dificulta a geração dos casos de teste. Afinal de contas, pela essa especificação, a gente vê que valor pode ser qualquer coisa. Uma especificação que faria com que vocês gerassem um caso de teste mais completo, teria que explicar tanto a entrada, qual é a entrada, o tipo de dado, quais são os intervalos aceitáveis, o que é gerado como saída, certo? Então, aqui eu trouxe um exemplo de teste para essa funcionalidade. Não sei se vocês já usaram JUnit, eu bato sempre na tecla do JUnit porque é o mais comum.
Aqui, ó, uma especificação bem grosso modo, tem uma função que, dado um valor inteiro e positivo, o objetivo é que seja retornado um valor menor que zero. Então, para que eu consiga gerar uma especificação de caso de teste mais correto, de maior qualidade, eu preciso que a especificação da funcionalidade ela esteja mais detalhada. Então, afinal de contas, o que eu vou precisar, ou o que tem no caso de teste? Eu mostrei aqui um exemplo de teste, não é caso de teste. O que tem nos casos de teste, aqui está digitado, tá certo. Eu estou chamando de atributos, mas são as características do caso de teste. Se ele é completo, né, tão detalhado, ele tem um identificador do caso de teste, para que seja capaz de, na hora de encontrar um erro, todo mundo envolvido consiga reconhecer qual foi o caso de teste que gerou determinado erro no sistema. Uma declaração sobre o objetivo, ou seja, uma descrição qual é o objetivo desse caso de teste, explicação sobre quais são as pré-condições, qual é o cenário para que você consiga desenvolver esse caso de teste, quais são as entradas do caso de teste, os resultados esperados e as pós-condições esperadas. Além disso, o ideal seria também guardar um histórico de execução dos casos de teste. Aqui eu trouxe um exemplo, ele não está completo, a gente vai ver já já porque ele não está completo. Eu achei esse exemplo na internet. É um caso de teste, aqui está o identificador dele, certo? CT Alt 140. O nome do caso de teste, validar cadastro de cliente. Aqui tem o objetivo, que no slide anterior a gente falou sobre propósito, né, o objetivo do caso de teste, as pré-condições, os resultados esperados. Então, a gente está vendo que está faltando entradas reais, as pós-condições e o histórico, certo? O que é que deveria ter no histórico? A data de execução do teste, a pessoa que executou, a versão do software que foi realizada para fazer esse teste. Por que isso é importante? Porque quando a gente faz mudanças no código, a gente pode alterar trechos de código que geravam erros e aí afetar o resultado do teste. Então, o caso de teste que você gerou para uma versão 1.5 pode ter um resultado diferente quando executado na versão 1.8. Então, é importante que tenham todas essas informações na hora de armazenar o histórico. E também o resultado disso aqui. Isso aqui é o resultado esperado. E aí, quando eu executei esse caso de teste, qual foi o resultado? A gente não tem essa informação nesse exemplo de caso de teste. O resultado do teste, ele vai servir para, inclusive, gerar novos casos de teste. É a partir dele que é possível fazer o rastreamento de quais os trechos de código, ou as funcionalidades, ou os requisitos que estão com problema e que precisam ser corrigidos. Então, além disso, é necessário o resultado do teste. Então, tá. A gente está falando aqui de um cenário de um caso de teste que é o de validar cadastro do cliente. Teoricamente, a gente sabe o que é que precisa para fazer um cadastro de cliente, seja ele um sistema qualquer. A gente faz validação dos dados, a gente verifica se aquele cadastro ou ID já existe, enfim, tem algumas características que a gente já sabe pelo fato de nós estarmos habituados com o ambiente de cadastro de cliente. Só que algumas situações fazem com que a gente precise de um oráculo. O que é um oráculo? Algo ou alguém capaz de determinar se o resultado do teste é o que foi esperado ou não. Para a gente saber os resultados esperados, a gente precisa desse oráculo, certo? O oráculo, algumas vezes, pode ser já ter lá no documento de requisitos se ele foi especificado da maneira mais detalhada possível, mas em outras situações isso não acontece.
Eu trouxe aqui para vocês a tela do, não sei se vocês têm noção ou se vocês já viram essa telinha. Isso é no diário de classe. Eu mudei, obviamente, o nome do aluno, a matrícula. O diário de classe, o módulo do diário de classe para cálculo de médias lá do SUAP. A gente precisa registrar as notas, né? A1, A2 e A3, e ele automaticamente faz o cálculo da média. Porque lá no sistema já está por padrão que a nota final da disciplina é a média entre três notas, certo? Como é que eu faço para testar essa funcionalidade do cálculo de média de notas? A gente imagina o quê? Primeiro, a gente pensa, quais são os tipos de dados que são aceitos? Será que eu posso colocar um float aqui, tipo nota 8.5? Será que as notas que eu registro aqui se encaixam naquele intervalo comum de notas entre 0 e 10? Se eu colocar uma nota, entre aspas, quebrada, é arredondado? Então, assim, sim, se eu colocar um dado inválido, colocar, por exemplo, um string aqui, vai aparecer alguma mensagem de erro? Se os dados de entrada foram inválidos, a média está sendo calculada da forma correta? Todas essas perguntas só foram possíveis de serem feitas para colocar no caso de teste, porque nós, nesse caso, somos oráculo. Temos conhecimento sobre o domínio do problema o suficiente para a gente saber quais são os testes que se encaixam para essa funcionalidade aqui. Nem sempre isso vai ser possível, então por isso que é necessária a definição dos requisitos mais detalhado possível. Então, afinal de contas, como é que a gente vai fazer os testes? A gente vai, primeiro, ver o cenário das pré-condições, observar os resultados, comparar com os resultados que são o que foi esperado pelo oráculo, foi determinado pelo oráculo, e garantir que as pós-condições esperadas existem. E aí, a partir disso aqui, é que a gente pode considerar que o teste passou ou não. Então, não só verificar o resultado, mas também as pós-condições. Porque é possível que a funcionalidade ela até calcule a média no exemplo anterior. Só que aí, de alguma forma, não foi cadastrado no histórico do aluno, ou o diário de classe consta como vazio. A função funciona, mas as pós-condições não estão de acordo com o que deveria. E aí, uma pergunta que eu deixo para vocês refletirem um pouco é: se acontecer de meu software passar em todos os casos de teste, isso quer dizer que o software está livre de erros? Pronto, acabou e eu estou feliz? Não é muito bem assim. Se o seu conjunto de teste não revela nenhum erro, o que pode acontecer é que a consistência dele está baixa ou a qualidade dos testes também está baixa. Se o caso de teste ele é bom, existe uma alta probabilidade de encontrar erros que ainda não haviam sido descobertos. Só relembrando aqui um conceito que a gente viu na aula passada, na hora que a gente pensa em testes dessa funcionalidade aqui do SWAP, a gente está falando de teste caixa preta, porque eu não faço a menor ideia sequer qual foi a linguagem de programação utilizada aqui. Então, na hora que eu coloco informações de caso de teste para esse cenário, para esse software aqui, para esse módulo, eu estou realizando um teste caixa preta e levando em consideração que eu sou o oráculo porque eu tenho um domínio do problema. Quais são os critérios que devemos pensar na hora de elaborar um conjunto de casos de testes? Primeiro, levar em consideração a consistência. O que é a consistência? É verificar se aqueles testes estão de acordo com os requisitos, com o que foi especificado pelo pessoal lá da fase de análise de requisitos. Não faz sentido você fazer um teste que não está de acordo com o propósito daquele software. E também o tamanho do teste. Eu me lembro muito que quando eu estava na graduação e o professor dizia, façam os testes e me mande. E aí a gente fazia testes à torta e à direita sem pensar numa estratégia, como se fosse
o número de testes fosse realmente o que fosse determinar a qualidade do software, mas não é bem assim. A gente vai ver mais à frente, nas próximas aulas, que é preciso ter estratégias mais eficientes para elaborar testes. Por quê? Em alguns cenários, fazer muitos testes demanda muito tempo, e isso daí, na hora, vai pegar no orçamento. Então, nem sempre fazer uma bateria de testes sem ter um propósito, um objetivo, sem ter uma estratégia, é uma boa saída para esse cenário de caso de teste. E aí eu vou deixar para vocês agora uma atividade. Toda vez quando tiver aqui um slide falando mãos à obra, ou se eu fizer um roteiro de estudos e colocar essa seção mãos à obra, é uma prática, tá? Eu queria que vocês pensassem em casos de testes para o módulo do cálculo de médias de notas do SUAP. Isso aqui eu quero que vocês façam como exercício, obviamente não vale nota, eu ainda vou divulgar a atividade que vale nota, mas aí eu vou colocar para vocês o tema das próximas aulas. E aí, depois de vocês primeiro fazem sem estratégia definida, e depois que eu postar o tema das próximas aulas, vocês vão pensar em estratégias vocês vão pensar em casos de teste com estratégias talvez, mais eficientes, certo? Então, a gente se vê na próxima aula. Até mais, gente!